Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa de recesso parlamentar nesse finalzinho de 2021. Eu recebo hoje aqui nos nossos estúdios, com imenso prazer, o vereador Dirceu Tardem, do PSB. Dirceu, seja muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Olá, Denis, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem, pela TV Cidade, pela TV Câmara. É um prazer imenso estar aqui hoje, falando um pouco sobre como foi atuar aí como vereador nesse ano e falar um pouco das nossas experiências, de nossas expectativas futuras aí. É um grande prazer estar aqui falando com a população de Nova Friburgo. Dirceu, você que chegou à Câmara nesse ano, vencedor na eleição do ano passado e chegou à Câmara esse ano aí com uma grande responsabilidade de representar toda Nova Friburgo, mas principalmente a área rural, da qual o senhor vem, o senhor convive com isso dia a dia, o senhor que é professor, acho que pouca gente sabe, As pessoas identificam muito aquela coisa do pessoal do terceiro distrito com a agricultura diretamente ligada, exatamente. Mas o senhor é professor ligado à área. Exatamente, eu sou professor, sou formado em pedagogia, com pós-graduação na área, sou técnico agrícola, então a gente tem toda essa ligação com a área rural, e atua nesse sentido. E tem sido para mim uma experiência muito gratificante, estar aqui, estar vereador, representar toda a população de Nova Friburgo, apesar da gente ter um viés mais ligado à área rural, a gente está pensando no todo, sempre trabalhando para melhorar aí o bem-estar de toda a nossa população. Então a gente vem atuando muito dessa forma. Eu confesso que no início assusta um pouco, naquela primeira entrevista que a gente teve aqui, a gente ainda não sabia como que ia ser, como que seria esse novo desafio, mas a gente encerra o ano muito mais tranquilo do que a gente começou. Tanto é que muitas barreiras a gente já enfrentou e passou por cima. A gente sabe que o município, não só o município, mas o nosso país de uma forma geral, enfrentou aí um momento bem difícil relacionado à pandemia do novo coronavírus. Hoje a gente vê que a situação da nossa cidade melhorou, o comércio está aberto, as pessoas começam a voltar à sua rotina de trabalho, e a gente acredita que com certeza dias melhores virão aí no decorrer desses 3 anos que ainda falta de mandato. Com certeza a gente também espera com muita ansiedade que tudo isso aconteça pelo lado da população em geral, porque realmente foi um ano muito difícil, muito atípico, mas a gente vai falar, o trabalho aqui dentro da Câmara Municipal ele não parou, Ele não para porque a questão de fiscalização e legislação, ela continua, ela perdura. E fala pra gente um pouquinho sobre esse seu primeiro ano de mandato aqui na Câmara, o que você pode destacar para a gente como os principais projetos, depois a gente encaminha para o resto dos assuntos. Bom, Denis, como já falei, a gente chega aqui um pouco inexperiente, ainda estamos aprendendo, mas hoje com um pouco mais de prática dentro do mandato. E assim, desde que chegou aqui a essa casa, a gente vem levantando muito a bandeira da agricultura familiar, A gente vem do terceiro distrito, e o terceiro distrito ele tem aí, a sua principal atividade econômica, a agricultura. E a gente vê que os agricultores eles enfrentam muitos problemas, a gente tem a questão das estradas, que foi o ponto principal que eu levantei aqui na última vez que eu estive aqui fazendo essa gravação. A gente tem também problema em relação ao alto preço dos insumos, a gente tem a questão dos atravessadores, enfim. A gente enfrenta uma diversidade de situações aí que acabam prejudicando aí, o desenvolvimento de uma forma melhor aí da atividade da agricultura. E aí a gente vem atuando muito nesse sentido, principalmente em relação às estradas. A gente vê uma boa vontade, uma seriedade em relação ao executivo, de estar atendendo as nossas demandas. Hoje a gente com certeza está numa situação muito melhor do que a gente chegou em janeiro, As estradas... Você sente essa evolução, Sinto, a gente está tendo as estradas estão mais cuidadas, apesar de que essa época de chuva é uma época muito difícil,
Às vezes a subprefeitura vai, faz o serviço, aí daqui a pouco chove, a gente tem problemas em alguns pontos, mas sempre que a gente está tendo problema, que a gente solicita, a gente está sendo atendido e a gente tem visto uma seriedade, né, maior em relação ao nosso povo, à nossa agricultura. Hoje ainda com uma esperança muito maior, né, porque a gente tem visto aí no pronunciamento do prefeito, né, que a gente vai ter a nossa usina de asfalto funcionando de novo. Então o nosso sonho é que a gente tenha a área rural pavimentada. Que o asfalto chegue à área rural para a gente poder escoar a produção de uma maneira mais satisfatória. E tenho certeza que a gente vai trabalhar muito firme para isso e que no futuro a gente vai estar falando aqui desses avanços que a gente vai ter. Sem todo o suporte para que aconteça uma boa produtividade na área rural, principalmente esse lado do escoamento, né? Já que a gente está falando de um material tão perecível, né, vereador? A gente está falando de um material que não pode ficar aguardando um dia para ser transportado. Muitas das vezes, se isso acontecer, perde-se a carga inteira e tem que chegar a tempo no Rio de Janeiro, a distribuição até interna aqui mesmo em Nova Friburgo. E realmente isso é uma questão que tem que ser levada muito a sério pelo Executivo. A gente fica feliz do senhor dar essa resposta à população, de que o Executivo está comprometido com a causa, está atendendo o seu pedido. Com certeza. Porque isso é a verdadeira representatividade do vereador, que é ser eleito pela população e conseguir fazer a intermediação diante do Poder Executivo. Porque senão o senhor fica numa posição de cobrança, de fiscalização, mas a população não vê o resultado. E aí acontece a cobrança em cima do vereador, porque só fiscalizar e reclamar não adianta. O senhor articulando, a população ganha mais, o senhor consegue realizar mais o seu trabalho. Falando agora ainda sobre a questão do terceiro distrito, o senhor também tem uma questão muito ligada ao turismo, né? Exatamente. A gente não entende, né? Quando a gente vê outros exemplos, né, a gente pode falar aqui de Venda Nova do Imigrante no Espírito Santo, a gente pode até falar de algumas cidades do Norte, do Nordeste, até fora do país, na Europa, né? Cidades que têm um alto potencial de recepção de turistas, né? Que consegue tirar um bom recurso, né, de toda essa atividade. E aqui em Friburgo, né, nós temos o 4º, o 5º, o 7º distrito, o 3º distrito, com potenciais muito maiores do que a gente vê, né, nesses locais, e a gente ainda não conseguiu, né, de uma forma satisfatória, ter um turismo de qualidade, né, atender bem o nosso turista, mostrar aquilo que a gente tem de melhor. Por exemplo, no sábado eu tive a oportunidade de ir a São Pedro da Serra e assim, eu não conhecia, né, até é engraçado a gente falar isso, mas fiquei muito encantado. Eu acho que a gente precisa mais vender, né, as nossas belezas, as nossas riquezas naturais e tirar proveito disso. No 3º distrito, né, principalmente, a gente tem lá o Três Picos, que é, né, frequentado por alpinistas, por pessoas do Brasil inteiro. A gente tem a questão da produção, que é algo muito assim bonito, muito grandioso no nosso município. A gente sabe que tem um papel importantíssimo, né, na distribuição de renda do nosso município. A agricultura familiar, ela é uma atividade que desencadeia outras atividades, então a gente precisa, né, mostrar mais isso, aproveitar mais, dar condições para que a gente possa receber mais pessoas e tirar proveito disso aí. A gente também precisa trabalhar nesse sentido. Agora, a gente vem falando, né, para a gente poder ter um turismo de qualidade, a gente precisa ter uma boa estrada, porque nem todo mundo tem um carro 4x4 para chegar lá em cima nos Três Picos, né? A gente precisa ter uma capacitação, né, dos produtores, né, e ver como que a gente pode aproveitar melhor, né, a atividade da agricultura, já fazendo o que a gente faz, mas também recebendo essa outra fonte de renda que pode vir do turismo. Mais uma vez a gente esbarra na questão da infraestrutura, né? Porque como obter investimento privado, no caso, sem você dar a infraestrutura adequada, né? O empresário fica receoso de fazer um investimento na área de hotéis e na área de recepção, porque o senhor citou aí vários exemplos da Europa, exemplos aqui no Brasil. Muitas das vezes
esse turismo de hospedagem, ele é feito até na casa das pessoas mesmo, né? Hoje com a interação da internet, os aplicativos, e a pessoa loca um quarto na casa de um residente lá, e a pessoa acaba se enturmando ainda mais na comunidade. No caso do Terceiro Distrito, para quem conhece o Terceiro Distrito, sabe que se houvesse uma grande demanda disso, não teríamos como atender, porque as casas também não são preparadas para que isso aconteça. Mas também me surpreendeu o fato do senhor falar que não conhecia São Pedro da Serra, né? Me surpreendeu isso positivamente, porque agora o senhor já passou a conhecer lá e realmente... E tenho certeza que não conheceu tudo ainda, né? Porque lá é grande. Não, ainda com certeza tem muitos locais de Friburgo, na nossa cidade, que a gente ainda vai conhecer, né? A gente tem caminhado nesse sentido aí de procurar conhecer cada canto da nossa cidade. O distrito é bastante grande e realmente tem áreas lá que são praticamente intocadas ainda. A natureza preservada lá é de uma área enorme. O 5º e 7º distrito tem isso, né? Por não ser grande produtor rural, é mais como área de preservação mesmo ambiental e turismo ecológico. Então, isso ajuda muito a que amplie esse tipo de trabalho, já que não tem a questão tão formada quanto a plantação e colheita em si. Mas o senhor também, chegando lá, percebeu as más condições das estradas, né? Exatamente. Porque... mas já foi feito também, eu até dei essa sorte, né? Que foi feito um tapa-buraco pela prefeitura, acho que uma semana ou 15 dias antes, então está um pouco melhor a situação lá, mas realmente disse que a precariedade estava bastante grande, né? A gente vê uma sucessão de problemas que foram acumulando no decorrer dos governos que passaram, né? E que não foram resolvidos. Então a gente está muito esperançoso que, né, o governo venha dar uma resposta positiva aí à nossa população. E como é que o senhor analisa essa questão? A gente está falando do governo municipal agora, como vereador, como o senhor analisa a gestão do executivo municipal? Quais as referências que o senhor tem para dar para quem está em casa? A análise da questão da saúde, do transporte, que são os principais questionamentos da população em geral. Como que o senhor, que está mais próximo do prefeito Johnny Maio, que tem essa boa relação, como que o senhor pode transcrever para a população que está em casa esse tipo de informação? Bom, eu confio muito no trabalho do prefeito Johnny Maio. Eu acredito que, como já falei aqui, né, que nós veremos dias melhores na nossa cidade. A gente vê que na saúde muitos processos estavam paralisados, né, desde 2018, o que ocasionou uma fila de pessoas aguardando exames, uma fila de cirurgias, né? Veio a situação da pandemia também, agravou a questão salarial do funcionalismo. Tudo eu acho que colaborou para a gente viver esse momento, né, complicado que a gente viveu aí. Mas a gente tem acompanhado também os processos, né, o trâmite dentro de cada setor, e a gente vê também que muita coisa está sendo feita, né? Primeiro, que está se tendo uma responsabilidade com o dinheiro público por parte, né, do governo. E segundo, que esses processos, né, têm caminhado, já com certeza já estão em fase de execução, e a questão salarial também, né, que é outro fator importantíssimo. Eu acho que o funcionário público, ele ainda não vai ganhar o que merece, eu acho que merece muito mais, mas já é um passo que está sendo dado principalmente, né, para as pessoas que trabalham na área médica, para que a gente possa ter um atendimento com mais qualidade e ofertar um serviço melhor à nossa população. O senhor se refere a esse aumento, o senhor está falando do pacotão da reforma para o ano que vem? Isso, exatamente. Como é que o senhor enxerga essa votação aqui na Câmara? O senhor enxerga que isso passará com tranquilidade, que isso será apresentado pelo líder de governo e a Casa irá abraçar o projeto? Já foi explicado para o senhor de que fonte de renda será tirado esse recurso para ser pago aos funcionários? Porque existem muitos funcionários, a maioria está muito feliz pelo pacote, mas existe parte dessas pessoas felizes estão receosas de que isso não aconteça por uma questão orçamentária. Como é que o senhor enxerga isso? Então, para chegar aqui na casa, né, todo um estudo foi feito por parte do Executivo que disse que tem condições sim de arcar com todas essas despesas. A gente tem acompanhado e não vejo nenhuma dificuldade de passar aqui na casa. Eu acho que todo o processo que venha, né, valorizar o servidor, beneficiar o servidor,
ele com certeza, né, todos os vereadores abraçarão e vão dar uma resposta aí positiva, né, aprovando aí esse pacotão de benefícios ao servidor. Eu vejo dessa forma. A gente percebe também que o governo municipal tem se aproximado mais dos vereadores em geral, né? A questão dos discursos na tribuna estão ficando mais amenos em relação ao prefeito, em relação ao vice-prefeito, em relação à prefeitura como um todo. O senhor atribui isso a uma maior articulação da prefeitura com a ida do vereador Marcinho para a Secretaria de Governo, ou o senhor atribui isso realmente ao fruto do trabalho que está se colocando na cidade e os vereadores estão enxergando isso com mais tranquilidade agora? Eu enxergo uma seriedade muito grande no governo, uma vontade de fazer, e eu acho que quando as coisas começam a acontecer, né, na prática, por exemplo, esse pacotão de benefícios não é algo mais fantasioso, é algo que já está protocolado aqui, né, já está no trâmite aí dos projetos, enfim, então as pessoas também vão vendo, né, a seriedade que existe no trabalho, e aí também eu acho que vão tentar, né, de uma certa forma dar aí uma governabilidade ao executivo, com certeza. Apesar de que eu acho que o mandato é uma coisa muito particular, né? Eu por exemplo, eu tenho um posicionamento assim mais tranquilo na tribuna, né? Procuro ir atrás dos problemas, mas também procuro fazer o encaminhamento das soluções, assim como tem outros colegas que atuam de outras formas, né? Mas que também estão dentro da atuação do mandato e que precisa ser respeitado. Com certeza, essa liberdade de expressão a gente vê até nessa Câmara aqui, tá muito destacado isso, né? Uhum. Pessoas que operam de uma forma, pessoas que operam de outra, e a gente percebe pelas suas manifestações, quando o senhor pede uma parte ou não, o senhor se manifesta livremente dentro daquela convicção, sem interferir no questionamento de outras pessoas. Exatamente. Que aí para a população fica bem mais claro, né, vereador? Quem opina para a esquerda, para a direita, ou quem às vezes não tem opinião, que também acontece isso, né? E assim, a gente tem procurado atuar, vou dar um exemplo, tá? Eu fiz uma fiscalização, uma visita a um posto de saúde, a uma unidade de estratégia de saúde da família. Cheguei lá, eu detectei alguns problemas, né? Em relação à marcação de consulta, em relação ao atendimento por parte, né, do profissional médico. Então, o que eu faço? Eu pego essas informações, tá? Imediatamente procuro a pessoa responsável por aquele setor e faço todo o encaminhamento, né? A gente faz o encaminhamento e aí posterior a gente vai cobrando providências, né, do setor para a solução desse problema. Então a gente tem atuado mais ou menos dentro desse sentido, né, desse direcionamento em relação aos questionamentos que a gente tem, que a população tem. E os requerimentos de informação também, tudo no mesmo sentido, né? Exatamente. Acontece o encaminhamento e tão logo já vem a resposta para o senhor e o senhor consegue dessa forma atender. Exatamente. Os seus eleitores com as respostas devidas, né? Exatamente. Mas, vereador, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria que o senhor ficasse à vontade para o senhor falar com quem está em casa. Agora, falar um pouquinho do Dirceu Tardem para quem está em casa aí nesse final de ano, desejar as boas festas tradicionais e que 2022 seja melhor para todo mundo. Bom, a gente, como eu já falei aqui no início, né, está muito mais tranquilo. Estou feliz com a atuação do vereador Dirceu Tardem aí no mandato. É uma atividade bastante pesada, né? Às vezes eu fico até pensando que tem pessoas que se referem ao vereador nas redes sociais como alguém que não trabalha, né? E na realidade não é verdade, porque a gente trabalha muito, né? A gente trabalha de segunda a sexta, sábado, domingo, a gente está sempre aí buscando melhorias, né, para a qualidade de vida da nossa população, mas a gente chega aí, né, no final do ano com a sensação de tranquilidade, né, de missão cumprida durante esse ano. Agradeço, né, ao Executivo, eu não poderia deixar de falar isso, ao prefeito Johnny Maico, ao Serginho, né, porque sempre tem procurado atender as nossas demandas. Aí quando eu falo atender as nossas demandas, não é atender a demanda do vereador Dirceu Tardem, né, porque a gente não está lá pedindo cargo, não está lá pedindo nada disso. A gente está lá pedindo melhorias, né, para a nossa região, para a nossa comunidade, para a nossa cidade. Então a gente tem sido muito bem recepcionado e atendido, né, por eles, então a gente tem essa gratidão, espera que muito mais coisas sejam feitas aí
né, no decorrer dos próximos anos. E a gente, né, agradece aí o carinho que a população tem tido com o nosso mandato, o respeito, né, com os demais colegas, todos os profissionais aqui da casa. Então a gente chega no final desse ano bastante satisfeito. Aproveitando, desejando aí a todos um Feliz Natal, um próspero ano novo, né, dizer que a pandemia ainda não acabou, ainda tem pessoas que não se vacinaram com a segunda dose, né, a gente tem pessoas ainda aguardando a dose de reforço. Então todo cuidado deve ser mantido, né, para que a gente possa ter um ano de 2022 muito melhor que foi 2021. Então a gente fica aqui, né, com essa gratidão a Deus e a todos por esse ano que está chegando ao fim. Obrigado, vereador, pela sua presença aqui no nosso estúdio. Nossa entrevista de hoje vai chegando ao fim. A você aí de casa, meu muito obrigado pela sua audiência, sua companhia e seu carinho. Fiquem com Deus e até a próxima.